O dever é a lei da vida. A caridade é a alma do Espiritismo. O dever, fielmente cumprido, proporciona-nos a paz de consciência. A caridade levada a efeito salva-nos de todos os tormentos. É dever amar os que nos amam. Caridade é amar quem não nos quer bem. Sejamos todos bem-vindos em nome de nosso Mestre Jesus. O tema de hoje, por gerar algumas polêmicas, por onde já passamos, espero que aqui não tenha isto, porque nós não estamos impondo, mas sim expondo uma ideia. É um dos capítulos do segundo livro, que chama-se O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, um manual de autocura que inicia com o Evangelho, porque pregando o Evangelho e curando todas as doenças é a proposta de Mateus. Segue com a oração, que é o mais potente mecanismo de plenificação, com o segundo capítulo. Como terceiro, a bioenergia, que tem o poder de restaurar a consciência encarnada, o espírito, iluminá-lo, reorganizar o seu universo perispiritual, o seu universo biológico e o seu campo vibracional, a sua aura também. A alimentação, o que eu não conseguir construir de dentro para fora, eu importo de fora para dentro. E o Evangelho está em todas as coisas, a começar por nossa consciência. E não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. De modo que o quinto capítulo é este, dever e caridade. E o sexto, o efeito espelho. O que eu vejo no outro me incomoda, que me perturba, é exatamente o que eu preciso mudar em mim. Porque o mesmo Deus que existe em mim, existe no outro também. E o último capítulo é o amor incondicional. Todos esses são processos de autocura. Porque o capítulo 4, que fala da alimentação, Hipócrates já afirmara que seu alimento seja o seu medicamento. O que nós falamos de dever e caridade, vocês vão perceber que a caridade é um processo de autocura, de autoiluminação. A partir de Kardec, nós enxergamos isso. O processo de corrigir em nós, como Kardec nos ensina em Obras Póstumas, na Revista Espírita, antes de quem quer que seja desejar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. Na maioria das vezes, somos nossos próprios obsessores. E Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, quando nós recebemos amor, recebemos estímulos. Quando nós amamos incondicionalmente, sem impor condições, nós nos curamos naturalmente. Não precisa nem fazer esforço, nem a respiração, nem relaxamento, simplesmente a cura acontece naturalmente. São 452 telas. Antes da meia-noite nós terminaremos. Pode ser assim, doutor? Ele autorizou, então vamos lá. Mas não quer dizer que eu vou ler todas. Eu só quero mostrar algumas coisas e depois nós vamos trocar ideias, mentalmente, durante a palestra, espiritualmente. Vamos começar com a frase de Emmanuel, ou pelo menos colocada da forma que está aí na boca de Emmanuel. Mas parece que não foi isso que Francisco Rebouças encontrou, porque ele revirou a obra de Emmanuel e não encontrou a frase. A maior caridade que podemos fazer pela nossa doutrina é a sua divulgação. Nada contra a frase. Vocês vão perceber o detalhe já já. E começa assim com Emmanuel e André Luiz. A frase está em Emmanuel, porque nós não sabemos nessa obra, porque a obra é dos dois, mas nenhuma mensagem é assinada por nenhum. Livro Estude e Viva.
lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda o socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem do Cristo, do seu Evangelho, e seja no exemplo, ou na atitude, na ação, ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Mas não é só falação, é no exemplo, na atitude, na ação e na palavra. Porque Francisco de Assis, tanto quanto Santo Agostinho, e até outros luminares como Paulo de Tarso, pregue pelos 4 cantos do mundo o Evangelho, se necessário, com palavras. Então está aí o artigo do nosso irmão Francisco Rebouças. Ouvir e falar. Pode colocar na internet, que vocês vão achar. E obrigado, querido amigo, onde quer que se encontre. Mas está encarnado entre nós ainda. Bezerra de Menezes, do livro Filosofia Espírita. A caridade está nos procurando por várias modalidades. E uma das mais sublimes é a de ajudar ao próximo no que se refere ao esclarecimento, onde poderemos conhecer a verdade e mostrá-la àqueles que desejam libertar-se ou se libertar. De modo que, se eu não me conheço, como eu posso propiciar ao outro mecanismos de autoconhecimento? Porque quando falamos, transferimos parte da nossa consciência para dentro de quem nos ouve, segundo Emmanuel na obra Coragem. Quando eu verbalizo o que penso, o que sinto, usando os recursos verbais, eu estou transferindo parte das informações do meu universo biológico, perispirítico, mental, emocional, psíquico, espiritual, para dentro de quem me ouve. Ainda Bezerra na obra Saúde, ambas por João Nunes Maia. O mais importante é levar a criatura para dentro de si mesma e a usar os seus próprios valores, como a caridade consigo mesma, na função do bem interno. Quando lemos no Evangelho segundo o Espiritismo informações como esta: se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até agora compreendemos como prodígios, como milagres, que não passam de um desenvolvimento das aptidões ou capacidades humanas. A maioria de nós, segundo Emmanuel, queremos fazer o que amamos. O ideal seríamos amar o que fazemos. A maioria ainda deseja fazer conforme as suas aptidões. O ideal seria pedir capacitação conforme o trabalho que aparecer. De modo que, quer algo mais consolador, segundo Santo Agostinho, mais encorajador do que o pensamento, que depende só de si mesmo, dos seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Antes, Kardec havia questionado ao Espírito da Verdade: o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que falta a esse homem é a vontade. E a vontade, segundo Leon Denis, é a essência de nossa consciência em ação. O Evangelho que existe em nossa consciência, segundo Emmanuel, vindo para o consciente e trazendo o Cristo interno para relacionar com o mundo externo. Dever. Vou dar apenas alguns caminhos ou algumas lembranças, ou alguns lembretes, para ser mais exato, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vai lá e leia na íntegra, porque o dever é muito fácil. Vocês já perceberam. Com todo respeito, dizendo ou usando as palavras de Jesus,
amar os que nos amam, repito, que recompensa teremos? Isso é um dever moral. Agora, fazer alguma coisa mais do que isso, amar quem nos odeia, aí sim, vamos fazer, segundo Kardec, a ginástica moral. Então, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, e em seguida para com os outros. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7. Então perceba, somos sempre a soma de muitos, Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Se eu sou uma legião de vidas no campo biológico, perispiritual, emocional, mental, psíquico, moral e espiritual, eu preciso estar em dia com o meu próprio universo, como Emmanuel nos ensina na obra Pão Nosso, na lição O Governo Interno. Já que eu estou gerenciando só no físico uma cópia perfeita do universo, conforme ele mostra nesta obra. E se eu não consigo governar, por exemplo, conforme alerta-nos muitos luminares, se eu não consigo gerenciar os meus recursos, pacificando as minhas células, para que elas não tenham dependência de algo químico, como ou quando vou conseguir pacificar as forças morais? A começar pelos instintos, pelas paixões, que são muito mais complexas do que essas necessidades biológicas. Precisamos então, nesse exercício que André Luiz nos recomenda, que para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Agora, para destruir, basta o golpe. E segundo Emmanuel, uma emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada na engrenagem sensível de uma máquina. Então, o dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Por exemplo, sabendo que tudo que existe trata-se de seres vivos, porque se imaginarmos uma rocha, ela é constituída de moléculas, de átomos. Átomos são aglomerados de forças vivas, segundo André Luiz. A matéria mental que dá origem a eles também é um aglomerado de forças vivas. É sempre composta de seres vivos incontáveis, conforme lemos na obra Libertação. De modo que um amigo, andando pela rua, deu um chute numa pedra e lembrou, e Joana de Ângeles mostra isso e vários autores. Essa pedra vai guardar esse gesto por bilhões de anos, até o processo da sua humanização. Joana de Ângeles mostra isso também nas suas obras, que o desajuste mental, ao entrar em contato com os fluidos, com os princípios inteligentes, conforme Leon Denis, Joana de Ângeles e outros, eles vão guardar esta recepção, esta primeira impressão de nós, até atingir o reino humano. Aí ele vai saber definir o que ocorreu de fato. Se eu estava agredindo esses elementos ou se eu estava conduzindo em harmonia. E esse amigo pega a pedra, coloca contra o peito, pede perdão aos elementais que a gerencia, à semelhança dos que gerenciam o nosso corpo, conforme Camille Flammarion, Kardec e outros. Leva para o seu jardim, que tinha várias pedrinhas no pé das plantas, coloca junto, fala: aqui você vai aprender tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que eu faço. É o que as demais estão aprendendo, as roseiras, as plantas, os animais em seu quintal, todos os demais que entram nesse recinto. E assim fez, e começou a conquistar a paz da sua consciência, porque até então estava sentindo-se num verdadeiro tormento, por conta
do que Allan Kardec já dissera e ficou registrado em várias obras, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito será pedido a quem muito foi dado. Ainda no mesmo capítulo, suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Quem vai saber o esforço que eu fiz para não revidar a sua ofensa? Então essas vitórias, o esforço extremo, a água da paz que eu coloco na boca, ninguém vai saber. Não tem testemunho, eu não vou receber aplauso. Só eu sei o esforço que eu fiz. E ao mesmo tempo, se eu não conseguir, a minha consciência informa-me que eu fiz o máximo do mínimo que eu já sabia na situação. Então eu não posso me culpar, me punir, mas não posso isentar-me da responsabilidade de tentar até conseguir o que eu almejo. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. O dever é o mais belo laurel, galardão, o prêmio, a promoção, se assim podemos dizer, da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. A razão é algo que, segundo Emmanuel, nós usamos para comparar com aquilo que já temos. Por isso nós usamos a inteligência, usamos a imaginação, usamos a nossa memória e outros potenciais para fazer isto. Quando a vontade determina, segundo os comandos da consciência, eu começo a criar, porque eu começo a imaginar segundo a inteligência que tenho daquilo que pretendo. E começo a consultar a minha memória, conforme esta criação, essa pretensão, eu posso pacificar a minha consciência íntima ou perturbá-la a depender do que eu estou criando. Se a razão determinar que isso vai acrescentar alguma coisa, eu levo a efeito a minha atitude. E segundo Joana de Ângeles e outros autores, a paciência, a ciência da paz, é como se fosse um muro elástico, que me dá o tempo de eu pensar, raciocinar, duvidar, indagar, chegar à conclusão. Quando eu decido por levar a efeito a atitude, o muro se abre, ou a porteira se abre, ou a porta se abre. E uma vez disparado o pensamento, porque antes eu pensava que era a palavra, mas outros autores, quando penso, eu estou onde estou pensando. E Kardec, em A Gênese, não é porque não verbalizamos que não atingimos o alvo de nossa atenção. Assim que eu começo a pensar, e segundo Miramês, um pensamento fere mais do que uma bala. Agora imagine uma ideia que é uma junção de vários pensamentos. Uma palavra que é um ser muito mais poderoso do que as ideias, porque vai expressá-las. E uma atitude desconexas, ou desconexa, ou todas elas desconexas da lei de harmonia. Tanto pensar, quanto sentir, o falar e o agir. Se alguém desejar mais alguma coisa a respeito do dever, na lição O Homem de Bem, tem coisas belíssimas ainda, lá no capítulo... Eu esqueci de colocar o capítulo, mas está no capítulo 8, no item 3. O Espírito de Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo. O sentimento do dever cumprido vos dará a qualidade, ou melhor, a tranquilidade de espírito e a resignação. Agora imagine se Kardec diria a mesma coisa hoje, da mesma forma. Porque muitos pensam que não fazendo mal, já estão fazendo alguma coisa. É isso que lemos na questão 642 da obra O Livro dos Espíritos? Não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Não fazer o mal é um dever. Fazer o bem, estamos fazendo já algo a mais.
Porque nós sofremos, segundo a questão 975, por 4 motivos. Pelo mal que fazemos, fruto da nossa ignorância, pelo bem que deixamos de fazer, pelo mal do qual diretamente não fazemos, mas insuflamos o outro a fazer, e pelo mal que resulta do bem que deixamos de fazer. Eu tenho meios para assistir o outro, eu sei que ele precisa de conselhos, e como vocês vão ver daqui a pouco com Emmanuel, mas naquele momento eu preciso tocar o pedaço de pão, ou melhor, o conselho pelo pedaço de pão, porque ele está com fome física e não, tecnicamente, com a fome espiritual. Então ele precisa acalmar o seu corpo para depois ouvir o meu conselho. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então veja, o sentimento do dever cumprido vos dará. Mas no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi colocado assim: se você se apresentar com paciência, humildade, resignação, humildade e sinceridade, Deus lhe dará paciência, coragem e resignação. Tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 5, Kardec já deixou claro que coragem, paciência e resignação são exercícios que fazemos para conquistá-los. E aqui vocês percebem também somente esse dever fielmente cumprido, e eu acrescentaria a caridade levada a efeito, conforme nós vamos ver já já. Então vamos estudar. Questão 886 da obra O Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E para compreendermos essas 3 coisas, ou melhor, essas 3 pérolas, esses 3 ensinamentos profundos, nós achamos alguns conteúdos tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, e em outras obras também. Mas por conta do tempo vou dar apenas algumas dicas. Lemos na terceira parte do Livro dos Espíritos as 10 leis morais. Então é isto? A lei de adoração, na qual reconhecemos a força suprema do cosmos, o ser que detém todo o poder, a onisciência e a onipresença. E a segunda lei, já que reconhecemos, conforme disse no Jesus, que meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também, vamos imitá-lo. Sede vós outros meus imitadores. A segunda lei é a lei do trabalho. E quem trabalha, constrói alguma coisa. E a terceira lei é a lei de reprodução. Porque eu vou criar alguma coisa, eu vou produzir alguma coisa. Então essa lei me garante esta construção. E se eu construir alguma coisa, eu tenho uma lei também que me dá o direito, que me protege nesta construção. A lei de conservar o que eu construir. A lei de conservação. Mas num determinado momento que foi construído como virtude hoje, amanhã pode ser um vício, que é o caso do perdão. Hoje o perdão é um dos mais potentes antídotos contra a cura de todas as doenças, inclusive as morais. Mas quando o bem predominar em nosso planeta, o perdão será um vício e não mais uma virtude. Quem disser eu perdoo você, quando o bem predominar, quem melindrar-se, magoar-se, já está fora do contexto.
Então eu preciso da lei de destruição, a quinta lei. E se eu destruir, porque tudo se destrói, no sentido de morrer na forma para se renovar, conforme a questão 728 da obra citada, eu tenho o direito de reconstruir, porque sozinho eu já sou uma sociedade. E a sexta lei é a lei de sociedade. Eu compreendo que eu sou o universo em miniatura, a sociedade que está lá fora existe em mim. E se eu quero uma sociedade justa, eu preciso ser justo com o meu próprio universo. E para que essa sociedade possa progredir em mim e lá fora, a lei do progresso é a sétima lei. Agora, não há progresso sem igualdade, onde todos teremos o mesmo ponto ou as mesmas oportunidades e todos chegaremos também à mesma destinação. E não há como haver igualdade sem a liberdade. E a nona lei é a lei de liberdade. Eu tenho a liberdade de pensar, de sentir, de falar e de agir. Só que eu sou responsável pelo que penso, porque quando penso, crio. Quando sinto, dou vida à minha criação. Quando falho, semeio o que foi criado. E quando vivo, cultivo o que foi semeado. De modo que a lei de número 10 sintetiza as 9. A lei de justiça, amor e caridade. O amor compreende, a justiça corrige, a caridade salva. De modo que hoje eu desejo perdoar você. É um desejo. Amanhã, esse desejo que parte de algum ponto, que começou pelos lábios, chega no mais profundo do meu ser. E eu já consigo fazer isto. Mais tarde, eu não mais me ofendo. Eu chego ao grau de Francisco Cândido Xavier. Eu lhe perdoo mesmo antes de me ofender. Ou seja, o perdão verdadeiro é aquele que não existe, conforme lemos na obra Ave Luz, do espírito Shaolin. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 20, no item 5. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. E em 1859, Kardec deixou registrado no mês de março e maio, na Revista Espírita: a era da curiosidade já passou. A da filosofia já chegou e a da moral já está chegando. Em 1862, ele já encontrou grupos que não tinham mais a necessidade da mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos. O que interessava a estes grupos era a vivência da caridade, na sua maior pureza. E por meio dessa vivência, o intercâmbio continuava, porque o intercâmbio nunca cessará. As reuniões fenomênicas, para eles é que tinham cessado. Não precisava mais de provas, mas sim ter os espíritos como parceiros, conforme Kardec deixa muito claro na obra A Gênese, no capítulo 14, quando ele mostra que uma reunião como essa de estudo, já haveria naturalmente a reposição das perdas fluídicas pelo mau uso do pensamento, e a assistência aos espíritos mais necessitados, encarnados ou não, pelos mais iluminados que orientam a reunião. Mas ele dá o alerta na introdução do Livro dos Espíritos: se quer a assistência de espíritos sérios, sede sérios naquilo que estão fazendo. De modo que nossas jornadas, ou suas jornadas, para quem não busca outro interesse senão a sua transformação pessoal, serão, suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. E Joana de Ângeles, na obra citada, no capítulo 17,
ou melhor, na lição dar-se-á àquele que tem, Deus encoraja os esforços que tendem para o bem, multiplicando 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais. Agora, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, do mês de dezembro. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Não há verdadeiro espírita sem caridade. Parece que nós ouvimos alguma coisa bem parecida com o dever, não é isto? O dever é a lei da vida. Então resume todos os nossos deveres para com a nossa própria consciência e ao mesmo tempo para com os nossos semelhantes também. Não foi isto? Agora São Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, o item 12. Sede bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. O sede bons. Na questão 918 da obra O Livro dos Espíritos, na nota de Kardec, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, a lição que eu recomendei, O Homem de Bem, o primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E maior pureza, segundo Emmanuel, respeita a vida desde a infraestrutura, o mais ínfimo ser, ao mais elevado astro, fazendo a outrem somente o que gostaria que ele fizesse. Na sua maior pureza, interroga a sua consciência para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele, se fez a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. Esse é só um dos parágrafos que dá as características desse homem de bem. E caridosos, vamos estudar daqui para frente. A começar pelo amar-nos uns aos outros, conforme consta na questão 888A da obra O Livro dos Espíritos. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei através da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração que rege os relacionamentos dos seres vivos e organizados. E a atração, que segundo Kardec é a primeira lei que ele conseguiu visualizar ou vislumbrar, é a lei de amor para a matéria inorgânica. E aí questionamos, onde estava a matéria orgânica antes da formação da Terra? Questão 45 da obra O Livro dos Espíritos. No espaço, em forma de fluidos. O espírito, o princípio inteligente do universo, começou como fluidos. É o próprio Kardec, na Gênesis, no capítulo 6, na realidade Galileu e outros luminares também. E tudo que fizermos a um desses mais pequeninos seres, onde houver 2 ou mais princípios inteligentes, o Cristo já está. Porque ele não disse pessoas, ele disse 2 ou mais. Pelo menos eu não achei lugar nenhum nos evangelhos que fala pessoas, só se o homem colocou, mas nos originais não existe. Ainda São Vicente de Paulo. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade, onde eu realizo o processo de autoiluminação em mim, e o meu exemplo arrasta as multidões. Isso é tão fantástico que Leon Denis, na obra O Grande Enigma, ele encontra um átomo de rádio. Ele narra a respeito da vibração fantástica que tem um átomo de rádio. E quando esta vibração atinge um elemento que não brilha tanto quanto, ele reflete o brilho e passa como se brilhasse tanto quanto ele. Assim somos nós quando entramos em ressonância com Jesus.
não sentimos apenas que estamos fazendo alguma coisa na mesma frequência, nos sentimos o próprio Cristo. Eu e Ele somos um. Lázaro, capítulo 11, item 8. Lei de amor. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. O próprio Kardec, por vivenciar o que ele recomendou, não como um simples pedagogo, o educador por excelência, como eu disse no domingo, não por ser um químico, um físico, um biólogo, um astrônomo, o estudioso do magnetismo, não por ter sido o professor de medicina, que estudou anatomia, fisiologia e lecionou essas matérias e outras, o terapeuta, mas o ser humano, porque ele aprendera com Pestalozzi, que é, eu não vou dizer que era, porque quem é não deixa de ser, o evangelho vivo. Ele tinha a capacidade de entrar na consciência do aluno, como deveria ser a função dos educadores de hoje, e extrair a essência consciencial do aluno, como já fazia Sócrates, usando a sua maêutica. E era esse o processo de Pestalozzi. E Kardec deu sequência. E hoje, os educadores dizem que são os alunos, se ele tiver moral. Mahatma Gandhi sozinho pacificou mais de 700 milhões de pessoas. Se o educador tiver moral, se ele for a mensagem que vai transmitir, os alunos silenciam para ouvi-lo. Porque, em tese, não existem alunos com dificuldades. Existem educadores despreparados, infelizmente. Porque isso são fatos. Amigos nossos já pediram para colocar 4, 5 salas de aulas do ensino médio no mesmo ambiente, ficara 2 horas aulas com esses alunos, falando de filosofia, de espiritualidade, de ciência, e nenhum deles levantou para ir ao banheiro sequer. Então, quanto mais rebelde, mais amor. É o único meio que temos para transformarmos-nos e, ao mesmo tempo, transferir a nossa consciência para o interior do ser, em tese que seria o educando, que num grande número de casos sabem mais do que nós. Nós é que deveríamos sentar e ouvi-los, na maioria das vezes. Viagem Espírita de 1862, Allan Kardec. A caridade é a antítese do egoísmo, o oposto. O egoísmo, é a exaltação da personalidade. A caridade, é a sublimação da personalidade. Tirando o véu da letra, a caridade é a sublimação da personalidade, segundo Kardec. Embora vocês vão ter surpresas, a depender das traduções, no lugar da palavra sublimação vai estar abnegação. E eu não entendo muito de português, mas parece que tem uma diferencinha básica. Há lugar que vai estar a palavra indução e noutra obra, com o mesmo título, dedução. Há obras que vocês vão encontrar o homem é o corpo, na Gênesis capítulo 2, item 27. Noutra, o homem é um pequeno mundo. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito e no qual o princípio dirigido é o corpo. Eu acho que tem uma diferencinha básica também. Então não fique só com uma interpretação, porque tradução de verdade, 100% conforme os originais, infelizmente eu não conheço nenhuma até hoje. Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. Nascer, viver, morrer, nascer de novo é a lei. No entanto, é essencial descortinar algo mais profundo, que é a prática da caridade como processo de salvação, de auto-iluminação. E ela participou da codificação, pelo menos com 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, a lição paciência e dar-se-á àquele que tem.
Então, para Joana de Ângeles, a semelhança do que disse-nos Kardec, e caridade é a sublimação da personalidade, a autoiluminação é praticamente um sinônimo de sublimação. E eu encaro como um sinônimo. Então, iluminar-se de dentro para fora é o que ela convida-nos como médiuns. A primeira tarefa de um médium, na obra Entrega-te a Deus, ela coloca, é a sua autoiluminação. Na sequência, ele vai abraçar as tarefas que a soberba, que a vaidade rejeitam. E através dessas tarefas, que pode ser lavar um banheiro, a faxina da casa, mantém-se o intercâmbio com os luminares para assistir os menos esclarecidos, tanto encarnados quanto desencarnados. O Espírito Carlos na obra Gotas de Ouro, por João Nunes. A caridade é, por assim dizer, a porta de salvação dos que sofrem as consequências dos seus próprios atos. O mesmo que Joana fala, é a salvação da nossa própria ignorância, do mal que existe em nós, transformando este mal em bem. Dias da Cruz, Pérolas do Grande Além, por Francisco Cândido Xavier. Não disse quando falei com Emmanuel, porque eu não conheço, a minha ignorância é muita, outro que psicografou Emmanuel. Muitos falam que psicografaram André Luiz. Pode ter algum, parece que Carlos Bacelli tem alguma coisa. Mas quando eu falo de Emmanuel, André Luiz, reportamos a Chico Xavier. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Então é esse o mal que nós vamos salvar-nos dele, se assim podemos dizer. Ainda o Espírito Carlos, voltando ao Espírito Carlos, agora na obra Gotas de Paz. Uma grande caridade é feita pelo mestre aos seus discípulos, preparando-os para o mestrado. Então o mestre prepara os discípulos para ser mestres também. Então ele não mantém o discípulo na dependência dele, porque o próprio Cristo disse-nos: sois deuses, podeis fazer tudo quanto faço e muito mais, se quiser, se souber e se agir, conforme Leon Denis. Irmão X, Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, que é o nome real, Francisco Cândido Xavier. Caridade é servir sem descanso, é não incomodar quem trabalha, é rejubilar-se, alegrar-se com a prosperidade do próximo, é resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 palavras, é ensurdecer-se para a difamação. E esta aqui todos nós fazemos, resumir a conversação de 2 ou 3 horas, ou de 2 horas em 3 ou 4 palavras. Principalmente quando temos um plano gratuito, ou melhor, ilimitado, ou créditos. Ligamos para o nosso semelhante e resumimos as 2 horas de conversa em 3 palavras, não é isso? Olá, você pode me ouvir por 1 segundo ou 1 minuto? Resume tudo. Quando você tiver tempo, me dê a resposta. É o que normalmente fazemos. Ainda o Espírito Humberto de Campos. Agora a Lázaro Redivivo, a obra. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social. Transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão, para ser efetivamente útil. Não estamos pregando contra a beneficência. Kardec estudou as 2 coisas, a caridade beneficente e a caridade benevolente. Identificou que a caridade beneficente estaria à condição de quem tem os recursos, e a caridade benevolente estaria ao alcance de todos, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não recursos.
e louvamos quem já abre o bolso, porque Chico Xavier já dissera: quem começa abrindo o bolso termina por abrir o coração. Porque é um exercício, no mínimo, de desprendimento, porque os bens não são nossos, somos gerenciadores ou usufrutuários. Kardec, Revista Espírita de 1868. O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões que, por falta de termos especiais, podemos designar-se pelas palavras: caridade beneficente e caridade benevolente, como eu já havia mensurado. Então vamos para a benevolência, que está ao alcance de todos. O que é preciso, pois, para praticar a caridade benevolente? A dica já foi dada lá atrás. Que mesmo disse Jesus, o que entendia Jesus da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Já temos por onde começar. Amar o seu próximo como a si mesmo. Ora, amando-se ao seu próximo como a si mesmo, se o amará muito. Se agirá para com outro ou com outrem, como se gosta que os outros ajam para conosco. Não se desejará, nem se fará mal a ninguém, porque não gostaríamos que nolo fizessem. Se fizermos isso, conforme consta na questão 632 da obra O Livro dos Espíritos, e na 876, como se fosse uma expansão do que está nessa. Não erraremos o caminho, basta fazer a outrem o que gostaríamos que nos fosse feito. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? E eu trocaria o A pelo um O, porque a doutrina é dos espíritos. Entre os espíritos, porque aqui nesse ambiente tem espíritos que vivenciou a sua experiência em outros credos. E hoje estamos aqui, como Kardec já havia profetizado na obra Céu e Inferno. O Espiritismo congraçará, como já está acontecendo, como já estava acontecendo naquela época, todos os credos, em torno de objetivos comuns, que visem o bem de todos. Porque o bem de todos, segundo André Luiz, é o eterno princípio. Hoje em parte, amanhã uma completa fusão. E Lázaro sintetizou isso no Evangelho dessa forma: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E quem ama, segundo Huberto Holden, ou melhor, Pietro Baldi, não tem direito algum. Porque quem ama já é feliz por amar-se. Porque o amor que alguém nos consagra não nos fará feliz. Nos trará estímulos para aprendermos a amar. O amor que aprendermos a exercitar a partir de nós, por nós e depois aos semelhantes, esse sim nos ilumina e nos liberta a consciência. É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos. De outro modo dito, o amor do próximo, que compreende os vivos e os vivos. Porque não existe mortos, não é verdade? Existe os que estão fora da frequência vibracional do nosso corpo. Mas a morte é um processo de transformação e não a finalização de um roteiro. Beneficência. Na atualidade, sendo traduzida pelo Espírito Carlos na obra, ou melhor, primeiro o Emmanuel, depois o Espírito Carlos. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos, sem esquecermos o imperativo da autossublimação. Ele só deu a autossublimação, Kardec deu a palavra sublimação e Joana a autoiluminação, sinônimos. Para que os outros se renovem para a vida superior a partir do nosso exemplo, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Há momento que vamos dar o pedaço de pão, o prato de sopa, a cesta básica. Mas eu preciso de conhecimento para fazer isso. Do contrário, eu posso manter alguém na dependência, conforme o doutor Agnaldo sabe disso de cor e salteado, que é um
uma estrela de primeira grandeza, eu digo a consciência dessa instituição, com todo amor aos demais que participam dessa consciência. Muitas pessoas aproveitam da nossa bondade, do nosso desprendimento, como a palavra de alguém, para se dar bem. E se não tivermos a lucidez, nós vamos manter o outro na dependência, como a jovem senhora que estava na fila da sopa de Chico Xavier. Lembram que alguém a denunciou? Chico, ela tem posses. Deixa, meus filhos, ela está treinando para a próxima reencarnação. Porque ela detém posses, mas não tem valores. Dar do que temos é diferente de dar o que detemos, segundo Emmanuel na obra Fonte Viva. Que temos de nós próprios para dar? Aquilo que, se desencarnarmos agora, levaremos conosco, que não depende de valores monetários. Que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Às vezes vemos em algumas casas espíritas, porque roupa suja se lava em casa, não é isto? Um irmão dá uma escorregada, às vezes por um vacilo, uma invigilância, e ao invés de dar a mão, colocar ele no colo, nós empurramos ele para o abismo. Vocês conhecem o espírita Alamar Regis de Carvalho, o que iniciou o espiritismo na TV? Ele tem uma frase que não tem nada a ver com vocês, e nem com os espíritas de São José do Rio Preto e região. Os espíritas, em algumas situações, se odeiam fraternalmente, porque vemos dirigentes brigando. Onde está Jesus? Vemos amigos que não são dirigentes brigando. Deus precisa que venhamos à casa espírita? Garanto a vocês que não. Jesus precisa que nós venhamos aqui, que venhamos aqui? Quem precisa somos nós. E todos que estão aqui são expressões do Cristo, expressões de Deus. De modo que, se eu falo que amo a Deus, amo ao Cristo, a quem eu não vejo às vezes, e estou com dificuldade de relacionar com o Cristo, com o Deus que eu estou vendo, tem alguma coisa que não está conexa. Qual é o estoque de nossos sentimentos? No pensar, no sentir, no falar, no agir. Que tipo de vibrações espalhamos? Nós vimos pelos anjos da música a tarefa mais importante desta casa, a arte, que é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. A música tem o poder 2 vezes maior do que a oração. E eles, quando expressam as suas consciências, o evangelho que está em si, usando as notas, as melodias, como médiuns, gravam nessas notas, nessas melodias, a essência de suas consciências somadas à frequência vibracional de vários luminares, com várias essências melodiosas da natureza, e transformam em forças vivas na direção de quem está ouvindo, para quem sabe ouvir. Não precisaria outra coisa senão a música que foi levada a efeito aqui no início. Mas a maioria de nós não prestamos atenção sequer na vibração de uma palavra, e precisamos ficar atentos. E eu não percebi a gratidão de vocês. Não estou dando lição de moral em ninguém. Aplauso. É a gratidão pelo trabalho que eles fizeram. Por isso, agora eu peço, aplaudam o coral, o maestro. Se chegarem à conclusão que fora útil, o belo, o evangelho que eles colocaram para vocês. Quem desejar, faça isso agora. Aplauda. Obrigado a todos pelo esforço, pela dedicação, pela disciplina nesta arte com Cristo. Vinha de luz, Emmanuel.
Muitos aprendizes creem que praticá-la, a caridade, é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. A beneficência alivia a aprovação. A caridade extingue o mal. Percebe-se que caridade não é dar coisas. Vamos voltar rapidamente. Indispensável é que a caridade do cristão fiel torne-se em conhecimento elevado, em especial na vivência. A beneficência alivia a aprovação. A caridade extingue o mal. A beneficência leva a parte material. A caridade ensina o outro a conquistá-la. A beneficência auxilia, a caridade soluciona a libertação da dependência do outro. Carlos Gotas de Paz. A beneficência maior é aquela que prepara o faminto para ganhar o seu próprio pão, o sedento a procurar a sua própria água, o nu a adquirir a sua própria roupa, o enfermo a curar a si mesmo. É preciso discernir o momento em que o conselho deve ser substituído por um pedaço de pão também, como eu já havia dito. E como eu não tenho muito tempo, eu só vou ler algumas telas para que fique gravado na consciência de cada um. Fonte Viva, Emmanuel. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É indispensável o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Só para que não fique dúvida, não é só conceber filhos e entregá-lo para a mãe, para a sogra, para as secretárias cuidarem. É muito sério conceber filhos. Mas não esqueça, como eu disse no domingo, nossos pensamentos são nossos filhos, assim como nossas emoções, sentimentos, como nossas ideias, palavras e atitudes. Tudo são filhos que criamos e colocamos no mundo. Conviver e melhorar, e finalizando a nossa fala, com Batuíra, pelo médio Francisco do Espírito Santo Neto. Necessária e valiosa é a comida e a vestimenta para acalmar os sentidos fisiológicos. No entanto, magnífico e excelso é o suprimento que atende às necessidades do espírito imortal. Pode parecer que as necessidades essenciais e imediatas residem no corpo denso, mas na realidade se encontra no íntimo das criaturas, como nós vimos com Bezerra de Menezes lá no início. Toda a congregação espírita na Terra tem como finalidade maior esclarecer pelo estudo, promover o amadurecimento emocional pelo trabalho e desenvolver as virtudes em potencial. Tomemos o cuidado de não manter nossos assistidos tão dependentes e retrógrados quanto no primeiro dia em que puseram os pés no grupo de auxílio, sem estudar, sem progredir, sem alargar a visão diante da vida e da sociedade. Agora 2 horas para concluir. Foi um convite. Eu não quero que acreditem nisso. Por isso que pedi para projetar, para que fique registrado, para que vocês vão lá nas obras, que eu possa ter inventado todos os autores e todas as obras. Não podemos? Então não acredite em mim. Só pense a respeito. Nós queremos, em muitos casos, até mastigar para os nossos filhos. Como eu disse domingo, tente soltar. Ajude a borboleta a sair do casulo. Tente fazer isto. Dr. Aguinaldo sabe a importância de um parto natural, que a maioria das mães, por achar que vai deformar o corpo, ter malefícios, ter medo da dor. Dor é bênção. Porque dor, quando sabemos os motivos, ela não dói. Não é isto?
porque eu conheço uma jovem senhora que se preparou desde a gestação, do início, preparando tudo direitinho. A sua filha veio com mais de 5 quilos, parto normal. E o irmãozinho mais tarde veio com 5 quilos, 150 gramas. Normal outra vez. Minha mãe teve 15, quase todos sozinha, partos normais. O benefício para o bebê que vai passar por um túnel, um esforço fantástico da mãe e dele, os benefícios incontáveis para ela e para ele. Não acredite em mim também. Pergunte ao Dr. Aguinaldo e outros especialistas. Para Divaldo Pereira Franco, na obra Mansão do Caminho, tem um hospital incentivando o parto humanitário. Vai lá e pergunta para Joana de Ângeles, etc. Pense. Vou repetir as mesmas palavras que iniciei. O dever é a lei da vida. A caridade é a alma do Espiritismo. Fazer aquilo que nos cabe diante das propostas que a vida nos oferta são oportunidades que jamais voltam. Porque as oportunidades só passam uma vez. Nós podemos perder recursos e às vezes reconquistá-los. Às vezes, amigos. Não sei se é muito séria a frase, porque amigos não se perde. Mas alguém diz, a gente pode reconquistá-los. Mas as oportunidades perdidas jamais voltam como for apresentada. Se hoje não realizarmos a tarefa do autoconhecimento, da autoiluminação, amanhã retornaremos ao mesmo cenário. Às vezes os personagens, as peças, os palcos são outros. E não teremos mais as mesmas facilidades. Pensem nisto. Sintam a necessidade de pensar nesse processo de autoiluminação, na autocura, de não mais adoecer, porque pregando o Evangelho no reino, no pensar, no sentir, no falar e no agir, nos curaremos de todas as enfermidades. Muita paz, muito obrigado.